meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Já prepare a sua Bíblia porque hoje a gente vai começar um estudo maravilhoso. Começar, que eu digo, é o assunto, porque estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. E hoje a gente dá início ao Sermão da Montanha, que fica no capítulo 5, 6 e também no capítulo 7 a gente pode ver ali esses ensinamentos acerca do reino de Deus. Então vou acelerar aqui para a gente poder dar início logo a esse estudo maravilhoso sobre como que funciona, né? O que realmente tem valor no reino dos céus. O próprio Jesus deixou esses registros para cada um de nós e precisamos ouvir e também praticar. E não é fácil, viu? A gente vai ler aqui e quantas coisas difíceis, mas que o Espírito Santo em nós vai trabalhando, vai nos ajudando e vai nos aperfeiçoando. E aí a gente vai crescendo assim como Jesus, né? Em graça, em estatura, a gente vai crescendo, aprendendo e é de glória em glória. Quem está comigo no dia de hoje é o pastor Abner. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Ana Júlia. É sempre um prazer, né, estar aqui. E hoje estou com uma expectativa que vai ser uma bênção no Sermão da Montanha. Então, com certeza, a gente vai aprender muito e quem está assistindo aí vai ser muito abençoado. Vai sim, tenho certeza disso. Quantos? Olha só para você ter uma ideia, são 48 versículos. Se no outro, que era 17, o capítulo 4, que eram 25, a gente já foi no limite, 48 versículos, então me ajuda aqui, Jesus, ajuda aqui os meus irmãos também, porque vai ser difícil. Quem também está comigo é o pastor William. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez e suas expectativas para o dia de hoje. Amém, dona Júlia. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse, como eu sempre falo, que é trazer a palavra de Deus de uma forma bem descontraída, de uma forma clara, que fala, chega a mensagem. Então, obrigado a todos pela produção, pelo convite. E, aí, como o pastor Abner falou, a expectativa é que seja uma bênção. É muito conteúdo para a gente aprender. Óbvio que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas eu tenho certeza que o que for falado vai ser de encontro ao seu coração e vai ser bênção. Amém, que assim seja. Inclusive, pastor, vou pedir para o senhor trazer essa bênção aqui para a gente apresentar esse momento a Deus e ter ele aqui do nosso lado, nos ensinando todas as coisas. Por favor. Amém. Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos instrua, meu Pai, nessa conversa, nesse estudo bíblico, Senhor Jesus. Meu Pai, a gente sabe aqui que, meu Deus, a gama de versículos, a gama de assuntos que a gente pode extrair daqui é imensa, mas nós pedimos ao Senhor, através do Espírito Santo, que o Senhor nos direcione para aquilo que a pessoa precisa ouvir, a pessoa que está em casa, a pessoa que vai ser edificada por essa palavra. Nos use pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor William. Amém. Só para você ter uma ideia, a gente vai ver aqui o Sermão da Montanha, onde começa com as bem-aventuranças. Logo depois vai falar sobre os discípulos, que são sal da terra e luz do mundo. Vai falar sobre o cumprimento da lei e dos profetas. E aqui tem várias subdivisões. Vai falar sobre o ódio, se eu não me engano é nesse que vai falar também sobre o divórcio. Vai falar aqui sobre a lei de Moisés, né? O ódio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e sobre amar os inimigos. É muita coisa. E a gente começa aqui no versículo 1. Deixa eu abrir aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que vai dizer: quando Jesus viu aquelas multidões, lembra que a gente estava estudando, e Jesus estava ensinando, estava ali anunciando o reino, e estava ali acontecendo muitos milagres que testificavam aquela mensagem, e Jesus começou a ficar conhecido, a se espalhar essa mensagem. Então as multidões estavam seguindo a Jesus, né, buscando algo dele. E a gente vê que essa é uma tipologia, uma característica muito comum, né? Multidão sempre vai querer algo de Jesus. Vai querer o pão, vai querer o alimento, vai querer a cura, vai querer o milagre. É errado? Não, Deus tem isso para oferecer. Mas não é só isso. A gente vê aqui que os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-los. Discípulo já é uma categoria mais acima, é aquele que quer aprender do Senhor, que quer ser mais parecido com ele. E aí, para isso, a gente tem que seguir aqui os mandamentos, né, que ele deixou para cada um de nós. E nós vamos ver aqui sobre as bem-aventuranças. Ao invés de eu ficar lendo aqui eternamente, vou pedir para o pastor William fazer essa leitura do versículo 3 até o versículo 10. Por gentileza. Tá ótimo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu tô lendo na RC, tá, Júlia? Sim, senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. A gente já vê aqui uma série de características que podem ser que falte em nós, né? Já começa assim, pacificadores. Aqui, ó, aqueles que são puros de coração. Quantas vezes não tem alguma maldade, alguma sujeira, algo que precisa ser mudado? Aqueles que são mansos. Meu Eita, Deus! Jesus. Meu Deus do céu. Os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são totalmente dependentes do Senhor. Aqui a gente vê uma série de coisas e eu chamo a atenção para a última, que vai dizer aqueles que são perseguidos por conta de Jesus, ou seja, caluniados, né? Aqueles que vão tentar corromper a mensagem, aqueles que são criticados, que são injustiçados por conta dessa mensagem. Pastor Abner, é certo que quando a pessoa ela anda nos princípios da palavra, tem que haver uma oposição, porque se não tem, é bem capaz que a pessoa não esteja bem posicionada, não é verdade? É verdade. Porque se nós tomamos uma posição, é certo que a gente está tomando a posição correta. Uhum. A gente está indo no caminho de Deus. Logicamente que se a gente vai num caminho de Deus, a gente está tomando uma atitude contra o mal. Uhum. O mal não fica feliz. Então, virá a oposição. Mas, por história, né, histórias bíblicas e histórias pós-bíblicas, a gente vê que a perseguição sempre foi boa. Ao contrário do que muitos aí acham, poxa, eu não queria aquela perseguição, não queria que falassem mal de mim. Mas, na verdade... Primeiro que já é um bom sinal, né? Mostra que você está no caminho certo. Mostra que está no caminho certo. E também, todas as vezes, por exemplo, depois dos apóstolos, a igreja ali no começo mesmo, o cristianismo, a gente vê que a perseguição fez com que se multiplicasse os cristãos. Ou seja, o crescimento da nossa vida vai vir depois de perseguições. Então a gente muitas das vezes não entende isso. Então são dois bons sinais, né, para resumir. O primeiro bom sinal é que eu estou no caminho certo, eu estou no caminho de Deus. Sim. O segundo bom sinal é que depois da perseguição virão momentos de honra, de vitória, né? De recompensa, galardão para a nossa vida. Exato. A gente vê que aqueles que são perseguidos, aqui vai dizer, né, se eu não me engano, no versículo 11 completa, que fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre vários, mas o 11 e o 12 vai falar mais uma vez sobre essa questão de felizes as pessoas que sofrem perseguições. Aí no 11 vai dizer, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes. Parece que não bate a conta, né? Muita coisa do reino dos céus, humanamente falando, você vai falar, não faz sentido nenhum. Mas é assim que funciona o reino dos céus, é na contramão mesmo. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então mostra que nós estamos realmente no bom caminho e há recompensa. Aqueles que ganham almas têm pedrinha na coroa, né? Sim. A gente vê que tudo que nós plantamos aqui, claro, entrar no céu, isso aí é a graça de Deus, por intermédio da fé. Isso é como é que fala, né? É certo. Sim. Mas agora, a gente até vai ver no decorrer desse texto maiores e menores no reino dos céus. E uma das características lá vai falar que são aqueles que ensinam. É muito interessante isso. E nós também percebemos que aqueles que são perseguidos, que são caluniados, injustiçados, enfim, esses também terão recompensas. Sal e luz, aqui no versículo 13 até o versículo 16. Vocês são um sal para a humanidade, mas se o sal perde o seu gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. 14. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também brilha a luz de vocês
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Eu vou lendo aqui, vou lembrando como é na Ark. Aí eu já estava aqui quase falando como está na outra versão. Mas enfim, aqui a gente vê 2 grandes elementos que têm as suas propriedades, suas características e que têm muito a nos ensinar. O sal, a gente fala muito sobre isso, né? Aquilo que traz o tempero, que traz o gosto, é aquilo que conserva. Será que a gente tem conservado a palavra naquele ambiente? Porque a palavra é a mesma ontem, hoje e assim será para sempre. Assim, nós temos a missão também de ser conservador daquilo que a palavra está ensinando. O sal, ele gera sede nas pessoas, mas algo sobre a luz é muito interessante, porque a palavra vai falar, né, sobre trevas, se aquilo, ela representa a falta de conhecimento, a falta de instrução, mas a luz, ela serve para iluminar, trazer verdade, revelar o que está sujo, revelar o pecado. Mas a luz, ela realmente só vai fazer diferença se colocada em um ambiente escuro. Se eu acender minha lanterna aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Tem várias luzes aqui no estúdio, então não vai fazer diferença. Mas quando está totalmente escuro, uma luzinha, por menor que seja, ela faz uma grande diferença. Mas muitas vezes, agora nós, né? Reclamamos, nos queixamos, pastor William, Sim. de sermos colocados em questões difíceis, lugares complexos, complicados. Ah, não, aqui é só trevas. Mas é por isso que Deus te colocou ali. Exatamente. Eu vejo hoje, eu, como líder dos jovens, eu falo muito de jovens e eu vejo uma geração que ela não quer ser colocada à prova nesse sentido, né? Às vezes até em questão, eu vou para uma igreja que tem tal coisa, vou para uma igreja que ali tá tendo coisa, que tá tendo uma situação, porque eu quero... Mas se você for para um lugar que já está tendo, você não vai fazer diferença alguma, né? Eu sempre lembro de Ezequiel 37, quando Deus levou o profeta em visão, ele levou para um vale de ossos secos. Então, às vezes a gente está querendo ser profeta, e a gente está querendo ser profeta, ser levado para multidões, mas a multidão em que nesse capítulo mostra o profeta sendo levado, é uma multidão de morte, né? Então, às vezes a gente quer ser a luz do mundo, mas a gente não quer ser levado para um lugar de trevas, a gente não quer ser levado para um local difícil, né? De repente você fala na própria igreja, pastor, porque aqui não tem tal movimento, não tem tal situação. Então, seja você a pessoa que vai instituir, que vai criar, que vai fazer acontecer. Penso sempre no missionário, né? Que era um jovem que via a televisão e falou assim, eu quero estar com a palavra de Deus pregando ali. Ele foi a luz em meio às trevas, né? A gente pensar na televisão, era inimaginável, no horário nobre, uma palavra está sendo pregada e hoje, se a gente cantar Estou Seguindo, qualquer pessoa sabe e conhece que é o evangelho de Deus que está sendo pregado ali naquele lugar. Exatamente, nós somos chamados para fazer diferente. Nós vamos ver aqui uma série de áreas onde nós andamos na contramão, onde humanamente falando, como eu disse aqui, não faz o menor sentido, mas é assim que funcionam as leis no reino dos céus. E se somos moradores do céu, da eternidade, então vivemos segundo essas leis. E quando falamos sobre aqui no versículo 16, né, vai dizer isso, assim também brilha a luz de vocês, para que os outros vejam as suas boas obras. Não é que você busca por isso, a sua intenção não é essa, mas as pessoas precisam ver em você essa diferença, a diferença entre o que serve e o que não serve, a diferença daquele que ainda está nas trevas, mas aquele que já caminha na luz, aquele que anda na verdade. Agora a gente vai aqui para o versículo 17 ao 20, vai falar sobre a lei de Moisés. E aqui diz algo interessante, que muitas pessoas vão falar, Novo Testamento, então pega o velho, já tá no nome que é velho, amassa, joga fora. Mas não é assim, o próprio Jesus não ensinou dessa forma. Ele disse no versículo 17, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, para dar a instrução completa, a revelação certa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, nem acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Que a gente vê depois a questão do ensino, né? Aquele que ensina o que é certo. Não só ele vive segundo o que é certo, mas também ensina aos outros. A gente vê essa recompensa. Mas podemos observar na vida de Jesus, né, pastor Abner? Que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para dar o sentido completo dela e para cumprir. Ele foi o único que cumpriu com tudo. Com os 10 mandamentos, com as 613 leis que tinha ali no costume judaico. Então a gente vê que ele foi o único perfeito.
Exatamente, ele cumpriu tudo, né? Uhum. E exatamente é o que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer cumprir todos esses mandamentos. Uhum. Então, mas é um pouquinho daquilo que a senhora falou. São coisas que andam na contramão do mundo. Uhum. Se a gente não andar na contramão do mundo, a gente não vai ver isso acontecer. Às vezes vai ser tirado como bobo também. Exatamente. A gente vai ver aqui e falar, não consigo, eu sou muito sangue quente. Imagina falar de Jesus hoje em dia na faculdade, na escola, no trabalho. Você vê que Jesus, ele veio para fazer uma diferença na vida das pessoas. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que têm a verdadeira necessidade. Então, você vê que, desde sempre, Jesus ele foi fora da caixa, né? Sim. Ele foi diferenciado. E a gente precisa entender, a lei de Deus, ela é para sempre, como a gente fala, né? Que o que a gente planta, a gente vai colher. Então, isso vai ser regido eternamente. Então, quando a gente está na palavra, quando a gente está na lei, ela mesmo se cumpre na nossa vida. Só que se a gente estiver fora, a questão também vai se cumprir, só que não vai ser de uma forma boa. Então a gente precisa andar nesse caminho de Deus, a gente precisa andar nessa lei do Senhor, para ver, né, as recompensas boas sobre nós. Não é fácil, já te adianto. Já começa falando aqui sobre o ódio. O primeiro assunto que a gente vai ver é o ódio. E diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Aqui a gente vai ver Mateus sempre comparando aqui, né? Jesus vai falar aquilo que Moisés ensinou, aquilo que estava na lei ou que era um costume, e mostrando que Jesus está superior a Moisés. Não porque veio abolir, mas veio completar e dar a interpretação, a intenção correta. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. E aí no 22, olha só o que Jesus vai trazer. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer alguma acusação contra você, aqui eu vou deixar por ler, mas a gente já vê que Jesus vai trazer, vamos ver isso também adiante, que as leis, os 10 mandamentos, as 613 leis que eram físicas ali, né, matar era você tirar propriamente a vida, assassinar alguém. Mas aqui ele traz para o coração. Sim. A pessoa que matou o irmão no coração, que tem ódio do irmão, tem raiva, calunia o irmão, fala, você não vale nada, meu Deus. Diz que essa pessoa é equivalente àquele que tirou a vida. Isso é muito sério, pastor William. Com certeza. Jesus, ele vem dando um sentido completo, porque até então as pessoas aqui, elas tinham a ideia muito de ser literal aquilo que era falado, né? Então, eu não posso cometer adultério, então até eu fazer o ato do adultério eu estou tranquilo. Então, Jesus, ele vem trazer o sentido completo de que é algo até mesmo interno, ele vem trazer a necessidade. Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas se a gente for parar para ver todas as leis, eu nunca vou conseguir cumprir. E eu falo, exatamente isso. Acho que você entendeu tudo. Acho que agora a gente está começando a entender o evangelho, que não é sobre o que a gente vai conseguir fazer. A gente nunca vai conseguir ser capaz, né, de arcar com todas as exigências que a Bíblia aqui nos propõe, e por isso nós temos a graça por meio do Pai. Por isso o sacrifício de Jesus é tão importante, por isso que nós somos gratos a Ele, porque se você for ver aqui, qual de nós que nunca virou para um irmão, de repente não com essas palavras de idiota, mas quem nunca chamou o irmão de louco? Quem nunca... Ou pensou, não falou, mas pensou. Se a gente for ver todas essas exigências aqui, quem nunca escandalizou ninguém, quem nunca, de repente, teve algo contra alguém, e a Bíblia até chama a atenção porque ela fala, se teu irmão tem algo contra você. Tem gente que eu já vi pregar ou até mesmo falar, pastor, mas eu não tenho nada contra ninguém, eu posso fazer. Eu falei, não, mas não é se você tem algo contra alguém. Se alguém tem algo contra você. Então, engloba uma série de coisas, uma série de situações que, para mim, só apontam para a graça e para o sacrifício de Jesus, que é por Ele mesmo. E falando sobre
aquilo que nós fazemos para cumprir a lei, aqui no versículo 20, voltando um pouquinho, diz: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Aí você vê, Jesus agora não entendi, foi nada. Mas aqui, mas você não está condenando os mestres da lei e os fariseus, está questionando a religiosidade deles. Quando olhava para as práticas, eles jejuavam, eles oravam, davam suas ofertas, com muitas motivações erradas. A gente vai ver isso até no capítulo seguinte. Mas não é sobre isso, porque não é sobre obedecer à lei que vai fazer você entrar no reino, mas sim você reconhecer que precisa de alguém mais justo que você. Entende? Nossa justiça é o Cristo crucificado, é Jesus morto na cruz. E agora a gente entende, ressurreto, né? Nós temos que exceder os fariseus reconhecendo que eu não vou dar conta. Não tem como. Que eu vou olhar as leis e vou falar, não consigo, Deus me ajuda. Apesar disso, dona Júlia, assim, Jesus até fala dos fariseus, porque alguém poderia usar, então, já que eu não dou conta, então eu posso ficar tranquilo e fazer o que eu quiser. Então, Jesus, ele aponta que os fariseus e os saduceus, apesar, como a senhora falou, da motivação errada, da religiosidade, eles faziam. Eles se esforçavam em cumprir tudo. Então, não é porque a gente, óbvio, nunca vai chegar num nível de santidade, de santificação, que a gente tem que deixar de ser santo, deixar de buscar, né? Exatamente. Aí a gente viu aqui o ódio, ou seja, pensou, falou algo contra o seu irmão, isso aí está equivalente a você matar. A gente mata muitas pessoas no nosso coração. Sim. Isso está errado. Adultério é a mesma coisa. Se aconteceu na mente, como o senhor falou, no Velho Testamento, era o ato em si. Mas olhando, desejando, cobiçando, se aconteceu na mente, é tão errado quanto. Sim. O divórcio aqui, Jesus vai falar também, ele condena a quebra de aliança. E a gente vê hoje em dia divórcios por motivos tão Banais, né? tão banais. Ai, não teve compatibilidade. Gente, mas isso aí você vê antes de você entrar no namoro. Não é depois que você casa que você vai ver isso. Os juramentos, né? Que a sua fala seja sim, sim, não, não. A gente tem que ter as pessoas têm que ter confiança na nossa palavra, Sim. né? Se diz que vai chegar tal horário, chega tal horário. Ô, Jesus, toca no coração, meu filho. Você diz que vai naquele compromisso e você realmente vai ou vai inventar uma desculpa em cima da hora? Tem que ter credibilidade nas suas palavras. Sim, sim, não, não. Vingança. Aqui a gente vê que a justiça humana, né? Ela é como um trapo de imundícia. A nossa vingança, ela vem do Senhor. A gente confia que Ele vai resolver. A gente oferece a outra face, né? A gente não vai buscar ali retribuir o mal com o mal. E para a gente poder finalizar, o que eu acho que é um dos maiores aqui, é sobre amar os inimigos. Sim. Porque às vezes é difícil amar as pessoas que a gente gosta. Né, pastor Abner? Amar as pessoas, não sei, da família, dentro da igreja, no ambiente de trabalho. Mas ainda eu tenho que orar para Deus abençoar os que estão me perseguindo, os meus inimigos. É difícil, hein? É difícil. Oh, Jesus. Mas aí que entra a graça de Deus, né? Sim. Entra o que o pastor ele estava falando. Entra a graça. E aí a gente vê que a gente precisa ter um coração mudado, né? Sim. E isso não acontece, logicamente, de uma hora para outra. Vem uma... Eu acredito que as situações da vida nos moldam a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, por isso se levantam certas coisas. Como a gente está falando, esse é o tema agora. Vão se levantar inimigos. Mas para quê? Para a gente aprender a amá-los. Para a gente... Porque se a gente olhar... Você que está assistindo aí, pensa nisso agora. Se você olhar para quem te persegue, para quem mente para você, para quem inventa coisas sobre você, sabe? Você vai ver que essa pessoa passa alguma dificuldade, passa algum problema, tem uma frustração, tem uma decepção, tem alguma coisa que ela está precisando, na verdade. Então, quando ela começa a fazer algo contra você, na verdade, Deus quer usar você para abençoar a vida daquela pessoa. Mas aí que tá. Como é que eu vou abençoar? Com atitudes de amor. Muitas das vezes eu não vou ter o sentimento, né, dona Júlia? Eu não vou ter o sentimento, não. Ah, eu amo. Não. Você não ama com o sentimento. Você vai amar com a oração,
não fazendo mal, Amar é uma não se escolha, não é? vingando. Sim. Exatamente, é a decisão, é a atitude. Isso. Amor é atitude, não palavras, né? Exatamente. No versículo 46, só para você entender aqui, se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Aí no 47, se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ou seja, a gente precisa entender que realmente é contramão, uma mudança no caráter para sermos mais parecidos com Jesus, uma mudança no coração. Por isso que as leis aqui, por isso que tem essa comparação, Moisés e agora Jesus com a interpretação completa, porque é justamente para que a gente entenda que foi para o coração. Agora não é só o físico, é o coração. Como está o seu coração, né? Precisamos ser perfeitos. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Eu queria, se a minha vontade era a gente abordar cada uma dessas áreas, porque tinha muito a ser falado, mas o nosso tempo, gente, é muito rápido, é muito curto. Ai, tinha que ter 1 hora aqui de podcast. Mas agora a gente vai para o comentário do missionário R.R. Soares, que em Mateus capítulo 5, início do Sermão da Montanha, ele diz assim: no início do Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos os princípios de uma vida cristã bem-sucedida. Ao contrário dos valores apresentados pelo mundo, ele declarou os felizes, os bem-aventurados, herdeiros do reino dos céus. Esses serão recompensados, os pobres de espírito, que reconhecem a própria limitação e dependem da graça de Deus. Os que choram em arrependimento sincero serão consolados pelo Espírito Santo. Os mansos, aqueles que se rendem ao Espírito de Deus e que o deixam controlar a vida, esses herdarão a terra das promessas. Os que não se conformam com as injustiças praticadas pelos ímpios e têm fome e sede de justiça, esses ficarão satisfeitos quando o Senhor vier para julgar a terra. Vê que aqui a gente só leu um pouquinho das bem-aventuranças, né? Ainda é muito assunto, gente. Sermão da Montanha dá uma dó, ser só 30 minutos, tinha que ter 1h30. Pessoal de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigada, pastor William. Obrigado, Ana Júlia. Quero agradecer a todo mundo que tirou esse tempinho para nos assistir. Espero que tenha sido bênção. E como o pastor Abner falou uma outra vez que a gente esteve aqui, já me convido para estar sempre aí quando precisar. Amém. Pastor Abner, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Sempre um prazer, né? Falar da palavra de Deus é muito prazeroso. A gente vai mostrando um pouquinho do que a gente aprendeu e aprendendo junto, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo aí também aprendeu. E lembre-se que é a graça de Deus, né? A graça de Deus é o que vem sobre a nossa vida. É uma capacitação divina. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Sendo aperfeiçoada nas fraquezas que nós temos. E é isso, é aperfeiçoamento. Aquela pessoa que já leu a Bíblia toda 300 vezes, já sabe de cor e salteado, ela ainda tem coisas para ser aperfeiçoada. E assim a gente vai nessa caminhada rumo à eternidade, com os olhares na eternidade, mantendo o coração limpo, para que a gente possa desfrutar de tudo isso. Aleluia! Obrigada a você de casa. Estude Mateus capítulo 6. É um outro capítulo sensacional, lindo, e eu aguardo por você. Fica aqui o meu abraço e até mais. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.